Olá, aqui é a doutora Cláudia Mendes falando. E antes de qualquer coisa, já aproveite para clicar no botão de inscrição, ativar o sininho e deixar seu like se quer continuar recebendo orientação honesta, prática e sem enrolação para cuidar do seu coração e sua saúde de verdade. Comente aqui embaixo se já fez uso desses medicamentos ou se ficou com alguma dúvida. Depois desse vídeo, seu relato pode realmente abrir os olhos de outras pessoas e salvar vidas. Depois de tantos anos lidando com pacientes e passando noites dentro do centro cirúrgico, uma das coisas que mais me preocupa hoje é algo que não aparece só no ambiente hospitalar, mas dentro das casas, escondido em meio aos remédios que muita gente acredita serem totalmente inofensivos. Sabe aquela caixinha de remédios do banheiro? A gaveta da cozinha onde todo mundo guarda analgésicos, protetor de estômago, comprimido para dor de cabeça ou até aquele para resfriado? Pois é, esses hábitos automáticos, que parecem não fazer mal algum, podem estar enfraquecendo o coração, corroendo a saúde e, em pouco tempo, colocar você ou alguém que ama em risco. O grande perigo está na desinformação e na sensação generalizada de que, já que a bula nem precisa de receita para ser comprada, esses medicamentos seriam mais seguros do que são na realidade. São analgésicos, anti-inflamatórios, remédios para a acidez do estômago e descongestionantes para nariz entupido, substâncias que fazem parte da rotina de muitos adultos, especialmente depois dos 60 anos. Só que a ciência e a prática mostram que, principalmente à medida que envelhecemos, o consumo dessas drogas deve ser questionado e acompanhado de perto. Começo pelos anti-inflamatórios não esteroidais, os AINIs, como ibuprofeno, naproxeno e diclofenaco. Quem nunca tomou um comprimido de ibuprofeno para dor nas costas ou usou diclofenaco por conta de artrose, torcicolo ou aquela dorzinha persistente? São eficazes, sim, mas não isentos de risco. Se usados sem controle ou orientação, principalmente em pessoas acima de 60 anos ou com histórico de coração, sensível e pressão alta, é como apostar na roleta russa da saúde. A própria Agência Reguladora dos Estados Unidos, a FDA, exige há anos alertas claros sobre o risco desses remédios aumentarem as chances de infarto e acidente vascular cerebral. Vou dar o exemplo de um dos meus pacientes, Roberto, apaixonado por cuidar do jardim, mas que estava com o joelho desgastado e tomava diclofenaco quase todo dia. Numa dessas manhãs, depois de mexer na terra e regar as plantas, sentiu um cansaço fora do normal, falta de ar e viu os tornozelos incharem. Ao chegar ao pronto-socorro, ficou constatado insuficiência cardíaca aguda. O coração, que já aguentava pressão e idade, não resistiu ao uso contínuo do remedinho aparentemente inofensivo. O que muita gente esquece é que os anti-inflamatórios atuam bloqueando enzimas para tirar a dor e inflamação. Só que junto, acabam prejudicando substâncias que protegem os rins e controlam a pressão dos vasos sanguíneos. O resultado pode ser a retenção de sal e água. Imagine sua circulação como um encanamento onde, de repente, há mais líquido do que deveria e a bomba do coração tem de fazer um esforço extra. Se o coração já tem rigidez da idade ou encara a pressão alta, basta esse empurrão para ele perder o ritmo, como aconteceu com Roberto. Outra armadilha dos anti-inflamatórios é contrair os vasos sanguíneos e aumentar a pressão arterial. Não importa se você nunca foi hipertenso. O uso frequente pode elevar a pressão, silenciosamente, e se você já faz uso de outros medicamentos para a pressão, os AINES podem anular seus efeitos, expondo você a novos picos perigosos sem perceber. Aí entra uma informação vital. O risco depende da dose e do tempo de uso. Doses altas de diclofenaco e ibuprofeno, cerca de 2.400 ml por dia, são as que mais se associam a eventos cardíacos. Mesmo o naproxeno, tido como mais seguro em dose baixa, não é isento de risco. E uma pegadinha. Muitas pessoas usam aspirina em dose baixa para proteger o coração, mas esqueceram que tomar ibuprofeno junto pode anular completamente esse efeito protetor. Então não se trata de abolir todo o remédio para a dor, mas conversar honestamente com seu médico. Ajustar dose e tempo de uso para o mínimo possível. Muitas vezes o paracetamol resolve e para dores localizadas, cremes ou gel anti-inflamatório são excelentes. Se o anti-inflamatório for indispensável, mantenha sempre a dose mínima pelo menor tempo possível e monitore sinais de retenção, inchaço, falta de ar ou pressão descontrolada. Agora vamos falar do chamado protetor do estômago. Os inibidores de bomba de prótons, ou IBP, famosos omeprazol, pantoprazol e lansoprazol, eles estão entre os medicamentos mais vendidos do mundo, tomados por milhões de adultos logo pela manhã para refluxo, gastrite e para proteger o estômago de quem já está usando muitos medicamentos de rotina. Mas não se iluda. Há uma ironia perigosa em acreditar que tomar IBP para evitar um efeito colateral pode gerar outro risco silencioso. Foi o caso de Helena, 68 anos,
que tomava omeprazol há anos por refluxo. O problema do estômago sumiu, mas numa consulta de rotina, o eletrocardiograma mostrou alterações inesperadas. O que revelaram os exames foi deficiência grave de magnésio, um mineral fundamental para o batimento correto do coração. Sem magnésio em níveis adequados, todo o sistema elétrico do coração entra em colapso, favorecendo arritmias perigosas. E qual era a raiz do problema? O uso crônico do IBP, que diminuiu o ácido do estômago ao ponto de comprometer a absorção de nutrientes essenciais. E não termina aí. Pesquisas observacionais mostram que o uso prolongado de IBP pode estar ligado a um risco maior de infarto, supostamente porque esses remédios reduzem não só a acidez, mas também a formação de óxido nítrico, molécula, responsável por manter as artérias flexíveis. Quando as artérias perdem elasticidade, aumenta o risco de entupimentos e, consequentemente, de infarto. E mais, o omeprazol pode interferir com remédios vitais para quem já teve infarto, como o clopidogrel, deixando o paciente desprotegido sem saber. Esses medicamentos, que foram criados para uso curto de 4 a 8 semanas, se tornaram um hábito permanente para tratar problemas, que muitas vezes poderiam ser resolvidos com mudanças de estilo de vida, alimentação e redução de peso. Se você já toma IBP há meses ou anos, nunca pare por conta própria, mas converse com o médico e questione se ainda são realmente necessários, se não é melhor baixar a dose ou substituir o remédio. E se for obrigatório o uso crônico, peça para monitorar periodicamente os níveis de magnésio. E se tudo isso fez sentido até aqui, reforce. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com pais, avós e amigos, porque um simples clique pode ser o empurrão que alguém precisa para mudar um hábito e se proteger. Deixe seu like, seu comentário, e vamos seguir juntos porque na próxima parte ainda vou falar de medicamentos de uso diário para resfriados, antidepressivos antigos e o impacto dos suplementos de cálcio, assunto importantíssimo, principalmente para as mulheres da família. Continue acompanhando para garantir qualidade de vida para quem você ama. Agora vamos seguir para um ponto que quase ninguém se dá conta: o risco dos remédios para resfriado e gripe usados sem orientação, especialmente entre pessoas acima dos 60 anos. Aquela sensação de nariz entupido, cansaço e dificuldade para dormir faz muita gente recorrer aos descongestionantes orais, como pseudoefedrina ou fenilefrina, encontrados facilmente nas farmácias. Parece prático. Basta tomar a cápsula ou o comprimido e logo vem o alívio para respirar melhor. Só que essa mágica tem um preço alto, especialmente para corações mais sensíveis ou quem já tem histórico de pressão alta. A realidade dos consultórios mostra que esses medicamentos, vendidos sem receita, são vasoconstrictores, ou seja, provocam o estreitamento dos vasos sanguíneos. Isso, na prática, reduz o fluxo de sangue na mucosa do nariz, diminuindo o inchaço e abrindo passagem para respirar. Só que o efeito não é local, é sistêmico. Esses remédios circulam pelo corpo todo, estreitando artérias por onde passam. Isso faz com que o coração precise bombear com mais força. Como tentar enviar água por uma mangueira apertada, a pressão arterial sobe, o batimento acelera, e quando existe doença cardiovascular mesmo que discreta, há risco real de descompensação, picos hipertensivos, crises arrítmicas e até acidentes vasculares cerebrais. O caso da Marta, professora aposentada, ilustra perfeitamente o perigo. Ela pegou um resfriado forte e, para conseguir dormir melhor, tomou um antigripal famoso com pseudoefedrina. Em 2 dias começou a se sentir mal, coração acelerado e dor de cabeça intensa. Precisou de atendimento de urgência e descobriram que estava hipertensa e com arritmia, provocadas pelo descongestionante. Esse cenário é mais comum do que se imagina e raramente relacionamos o comprimido inofensivo à emergência cardíaca. Além disso, foi constatado nos últimos anos que a pseudoefedrina está ligada até a síndromes graves, como espasmo de vasos cerebrais, potencialmente fatais. Portanto, a recomendação é clara: para quem tem mais de 60 anos, se sofre de pressão alta, problemas no coração ou histórico de AVC, evite ao máximo os descongestionantes orais. Prefira alternativas como soro nasal, soluções salinas, umidificadores de ambiente e sprays de corticoide de uso local, que não têm efeito sistêmico sobre circulação. Não troque um nariz livre por uma emergência cardíaca. E quando o assunto é saúde mental, vale ainda mais atenção. Os antidepressivos mais antigos, conhecidos como tricíclicos, amitriptilina, imipramina e outros, ainda são usados tanto para depressão quanto para dor crônica. A depressão já é, sozinha, um fator de risco para doenças cardíacas. Então, o tratamento precisa ser criterioso. Francisco, 78 anos, sofria de diabetes, neuropatia e dor intensa nos pés. Recebeu amitriptilina em baixa dose e, de fato, melhorou da dor
mas logo começou a se levantar tonto e, numa dessas crises de desequilíbrio, sofreu uma queda e fraturou a bacia. Isso acontece porque esses antidepressivos podem causar queda abrupta, depressão ao levantar, chamada de hipotensão ortostática, e ainda aceleram os batimentos cardíacos, exigindo mais do músculo cardíaco que já está envelhecido. O pior, podem interferir nos impulsos elétricos do coração, favorecendo arritmias graves e, eventualmente, paradas cardíacas súbitas. Com esses riscos conhecidos, a medicina moderna opta quase sempre por antidepressivos mais seguros para idosos, que protegem tanto a mente quanto o coração. No entanto, os tricíclicos ainda são prescritos para dores neuropáticas. Por isso, se você ou alguém da sua família faz uso desse tipo de medicação, é fundamental conversar com o médico sobre alternativas, além de monitorar sempre pressão, pulsação e sinais de arritmia. A saúde mental e a saúde cardíaca estão profundamente conectadas. Não pode tratar uma e prejudicar a outra. É preciso diálogo frequente com profissionais que entendam desse duplo cuidado, principalmente ao envelhecer. Não negligencie mudanças sutis, tontura, sensação de desmaio ao levantar, palpitações, cansaço inesperado e batimentos irregulares são sinais de alerta. Chegamos agora ao tema dos suplementos de cálcio, que parece tão simples e inofensivo, pois durante décadas se recomendou tomar suplementação para prevenir osteoporose, principalmente após os 60 anos ou na menopausa. Mas o que a ciência recente começa a revelar é que tomar doses altas de cálcio em comprimidos ou cápsulas pode não ser tão seguro para o coração, como se pensava originalmente. Veja o caso da Lucia, que com medo de fraturas começou, por conta própria, a tomar cálcio todo dia. Mas anos depois sofreu um infarto, mesmo tendo níveis normais de colesterol e pressão, sem hábitos de risco conhecidos. Investigações sugerem que, ao ingerir altas doses de cálcio sintético, o corpo não consegue armazenar todo esse mineral nos ossos, e o excesso é depositado no sistema circulatório, principalmente nas artérias. A calcificação arterial deixa os vasos rígidos, favorecendo formação de placas que podem obstruir o fluxo e causar infartos. Importante, o cálcio dos alimentos, leite, queijos, vegetais verdes escuros, é absorvido lentamente, com controle natural do organismo, e não traz esse risco. O problema maior é o suplemento concentrado, que dispara um pico artificial de cálcio no sangue. Alguns estudos, embora ainda inconclusivos, já alertam para aumento do risco de infarto com suplementação desnecessária. Para pessoas que realmente têm osteoporose, os benefícios podem superar os riscos, mas jamais inicie suplemento por conta própria. Essa decisão deve ser feita junto ao médico, considerando a saúde geral dos ossos, osagem e seu estado cardíaco. O excesso definitivamente não é melhor. Terminando esse bloco, reforço: converse sempre com o médico sobre todos os medicamentos e suplementos. Mesmo os de farmácia comum ou naturais, questione por quanto tempo realmente é necessário o tratamento, peça para ajustar a menor dose possível, não prolongue o uso sem necessidade real. Se já faz uso por meses ou anos, peça exames regulares de função cardíaca, pressão, exames de eletrólitos como magnésio e cálcio, e relate qualquer sintoma estranho, por menor que pareça. E claro, continue junto ao canal. Comente aqui se já teve experiência com algum desses medicamentos. Compartilhe com amigos e família. Muitas vezes, uma história ou alerta pode evitar um problema sério. No próximo bloco, vamos amarrar tudo com dicas práticas para manter o coração saudável, sem abrir mão de qualidade de vida. Curta, inscreva-se e mande esse vídeo no grupo da família. Saúde de verdade. É prevenção e informação compartilhada. Chegamos à parte final, a mais prática e transformadora para quem deseja tomar as rédeas da própria saúde cardiovascular e do bem-estar, geral com consciência e autonomia. Se você acompanhou os blocos anteriores, já percebeu a importância de olhar para cada comprimido, cada medicamento de uso corriqueiro e suplemento com mais atenção e questionamento. E agora é hora de entender, de forma didática e acessível, como proteger o coração, seu, de seus pais, avós, parceiros, amigos e sem abrir mão da qualidade de vida ou cair em armadilhas de falsas seguranças farmacêuticas. Aproveite este momento para curtir o vídeo se ainda não curtiu, inscreva-se aqui no canal, comente sua maior dúvida ou relato sobre o tema, compartilhe no grupo da família e incentive novos hábitos, porque a transformação real começa no diálogo e na orientação certa. Cuidar do coração exige uma abordagem de múltiplas frentes. O primeiro passo é o autoconhecimento. Você sabe exatamente todos os medicamentos que toma, a real indicação e o tempo de uso. Muitas vezes, um comprimido de dores ou de refluxo se torna rotina. Mas ninguém questiona se ele ainda é necessário. Se existe estratégia para reduzir a dose, se pode ser substituído por alternativa menos arriscada. Somente com acompanhamento médico regular, exames de sangue e diálogo honesto dá
para criar um plano individualizado, que respeite os desafios da idade, a presença de doenças crônicas e, principalmente, a prevenção de problemas cardíacos silenciosos. Na prática, nunca tome analgésicos, anti-inflamatórios ou remédios para resfriado por conta própria ou por longos períodos sem consultar seu médico. Siga a regrinha mais importante: menor dose, menor tempo. Use métodos alternativos sempre que possível, como compressas, repouso, fisioterapia, exercícios leves e alimentação anti-inflamatória. Na dúvida, questione o profissional de saúde sobre efeitos colaterais, interações e, principalmente, sobre como identificar rapidamente sinais de risco. Inchaço, falta de ar, palpitações e dor no peito nunca devem ser ignorados. Evite também o uso crônico de inibidores de bomba de prótons, como omeprazol, sem necessidade real documentada. Se o refluxo persiste por meses a fio, procure reavaliar o diagnóstico. Ajuste da alimentação, perda de peso, evitar o consumo noturno de alimentos irritantes, eleve a cabeceira da cama e, sempre que viável, diminua a dose e questione a duração real do tratamento. Solicite periodicamente exames de níveis de magnésio e cálcio, pois essas deficiências podem ser silenciosas, mas de impacto fatal para o ritmo cardíaco. No caso dos descongestionantes, prefira sempre alternativas naturais para unhas vias aéreas, soro fisiológico, inalação com vapor, umidificação do ambiente e sprays tópicos prescritos para quadros mais graves. Se a congestão nasal for severa e prolongada, procure identificar a causa de base: rinites, sinusites, alergias, para tratar de modo definitivo e seguro, sem depender de vasoconstrictores sistêmicos. Os antidepressivos devem ser ajustados junto ao especialista, com visão holística da saúde mental e física. Atualmente, existem opções modernas, que tratam sintomas de depressão e dor crônica sem o mesmo impacto ao ritmo ou pressão do coração. O importante é nunca suspender medicamento por conta própria, mas buscar uma segunda opinião sempre que desconfortos, tonturas, palpitações ou sintomas novos aparecerem. Quando o assunto é suplemento de cálcio, jamais inicie sem indicação. Prefira obter cálcio dos alimentos: leite, queijos magros, iogurte natural, vegetais escuros, sardinha, grãos e sementes. Para mulheres na menopausa ou idosos com diagnóstico de osteoporose, a suplementação só faz sentido sob avaliação criteriosa do risco-benefício, quantidades ajustadas e com associação obrigatória de vitamina D e acompanhamento por exames. Fuja da tentação de tomar preventivamente por conta própria. Outro pilar essencial é a mudança do estilo de vida. Médicos e cientistas são unânimes. Quase todas as condições que levam à dependência de remédios perigosos podem ser minimizadas ou até revertidas com dieta adequada, prática regular de atividade física, boa qualidade do sono, manejo do estresse, abandono do cigarro e manutenção do peso ideal. Priorize alimentos naturais, ricos em vegetais, frutas, fibras, gorduras boas e proteínas magras. Reduza o consumo de ultraprocessados, açúcar, sal e embutidos, tudo o que sobrecarrega o metabolismo e favorece inflamações silenciosas. O exercício físico deve ser prazeroso e regular, adaptado à sua capacidade. Caminhadas diárias, natação, dança, jardinagem, musculação leve e até alongamento aumentam a circulação, protegem o coração e ajudam na redução natural da dor, ansiedade, insônia e sintomas depressivos. Menos dor, menos necessidade de remédio. Valorize ainda a rede de apoio. Envolva familiares, amigos, vizinhos e profissionais de confiança na rotina. Divida dúvidas. Crie grupos de incentivo para a alimentação saudável, troca de receitas, caminhadas em conjunto, rodas de conversa sobre saúde mental e autocuidado. O apoio social reduz o estigma, aumenta a adesão ao tratamento e impede recaídas em velhos hábitos. Nunca tenha medo de buscar uma segunda opinião ou perguntar sobre novos estudos e alternativas. A medicina evolui, protocolos mudam e aquilo que era seguro há uma década pode não ser mais a melhor opção. Informação atualizada faz toda a diferença. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas. Ajude a espalhar o conhecimento. Conte nos comentários o que mudou na sua percepção ao longo dessas 3 partes. Sugira temas para novos vídeos. Marque aquele amigo ou familiar que está precisando de um basta na automedicação e de mais consciência na prevenção. Se cada um fizer um pequeno ajuste, milhares de vidas podem ser transformadas. Lembre-se, saúde de verdade começa com informação, atitude e zelo diário pelo seu corpo. Curta, inscreva-se, compartilhe, viva com mais clareza, qualidade e confiança. E volte aqui para novas dicas, debates e apoio que só quem está realmente ao seu lado para ver você bem pode te dar. Seguimos juntos por um coração forte e uma vida mais longa e feliz.